Olá, bom dia! Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar um novo capítulo que vai falar sobre estatística. Quando a gente fala de estatísticas, a gente está falando de uma pesquisa, né? Que a gente vai fazer uma pesquisa para a gente obter um resultado. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro, para que a gente possa fazer essa pesquisa e trabalhar com estatísticas, o primeiro passo é a coleta de dados. Dentro dessa coleta de dados, eu tenho as variáveis, certo? Então, como que eu montei aqui, ó? Eu trouxe um exemplo para vocês. Fizemos uma estatística entre os tipos de filme que meninas e meninos gostam mais. Então, olha lá, nós fizemos 4 tipos de filme: aventura, comédia, desenho animado e terror. O que nós obtemos? Que de aventura, 6 meninas, de todas as meninas entrevistadas, 6 gostam de comédia. A maioria dos meninos, 10 meninos gostam de aventura, né? Aqui, comédia, 7 meninas, 2 meninos. Desenho animado, 5 meninas, 5 meninos. Terror, 2 meninos e 4 meninos. Então, o que a gente tem aqui, Que há uma variação entre os gostos, certo? Mas nós obtivemos uma pesquisa. Então, hoje a gente tem uma estatística que os meninos preferem aventura, né? E as meninas preferem comédia, que foi a classificação que as meninas mais gostaram. Aventura, a classificação que os meninos mais escolheram. Então, isso é estatística, é pesquisa, certo? Então, dentro dessa coleta de dados, nós temos as variáveis, que são divididas em duas, que é a qualitativa e a quantitativa. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma. Então, aqui nós temos o tipo de variáveis, que é as qualitativas e as quantitativas. Então, as qualitativas, elas são divididas em duas partes, que é a nominal e a ordinal. A nominal, quando há ordenação, quando há possíveis ocorrências. Então, o que acontece? Profissão, sexo, religião, você vai fazer o quê? Você vai escolher profissão. Eu posso ser professor, posso ser engenheiro, posso ser médico, farmacêutico. Então, ela é nominal, vai caracterizar o tipo de profissão. Sexo, masculino, feminino, religião, existem vários tipos, vai caracterizar algo. Isso é nominal. Ordinal, quando representa uma ordem de crescimento. Então, eu tenho aqui escolaridade, estágio de doença e classe social. Escolaridade, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Então, isso é ordem, do menor para o maior. Estágio de doença, eu tenho uma doença moderada, eu tenho uma doença grave, eu tenho uma doença gravíssima. Então, isso também me dá classificação de ordem, certo? E classe social, classe baixa, média e alta, também me dá uma classificação de ordem, certo? Então, qualitativas vai ditar qualidade e vai ser dividida em nominal e ordinal. Agora nós temos a quantitativa.
A quantitativa vai ditar para mim quantidade, certo? Então, a quantitativa vai ditar para mim quantidade. Exemplo, aí, essa quantitativa, ela pode ser dividida em discreta e contínua. A discreta é quando eu vou usar apenas números naturais, certo? Números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim segue. Números inteiros, números de filhos, números de acessos a uma plataforma. Uma pessoa acessou, 2 pessoas acessaram. Não tem como 2 pessoas e meia acessarem, certo? Não tem como eu ter 2 filhos e meio. Eu preciso ter 2 ou 3 filhos. Então, a discreta, ela é classificada por quantidades de números inteiros. E a contínua, que aqui mostra para mim altura, peso, salário, é o que? São valores de escalas que eu posso utilizar números decimais, né? Então, o que são números decimais? São números que eu uso com vírgula. Eu tenho 1,63 metros de altura. Eu peso 55,8 quilogramas, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu uso números decimais. O salário é R$1.832,50. Então, o que eu tenho aí? Eu vou usar vírgula, eu vou usar casas decimais, certo? Então, qualitativas representa qualidade, né? E quantitativas representa quantidades. Então, para que nós possamos coletar dados, nós precisamos utilizar essas variáveis. Então, bom estudo, façam as atividades com atenção e até a próxima.